Boa noite, gente, tudo bem? Acho que vocês já me conhecem, para quem já teve aqui em outras conversas abertas do Instituto aqui no YouTube. Sou Gustavo Blau, sou fundador e idealizador do Instituto Periactus, e hoje a gente está aqui de novo com a nossa querida professora e curadora de dramaturgia, a nossa querida Paula Altran. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o que é dramaturgia. Acho que é importante a gente falar um pouco do básico, porque eu acho que o básico é o mais difícil, né? E eu acho que acaba revelando muitas coisas sobre as complexidades, né, da dramaturgia. Principalmente para quem está começando, que eu acho que a intenção, né, do curso também é que a gente já vai falar um pouco do curso que vai começar semana que vem com a Paula Altra aqui no Instituto Periactus. É o segundo módulo de um curso que ela já deu no mês passado, que chama Literatura em Ação. O módulo 1 está gravado, vocês podem comprar esse módulo. Tem a opção de comprar só o módulo 2 para ver, né, ao vivo, e a opção de comprar o módulo 1 gravado e o módulo 2 para assistir ao vivo esse mês em 4 encontros em novembro. Eu vou passar a palavra para Paula. A gente já conhece ela, quem já viu os lives, quem não viu, eu vou pôr o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para a primeira live que a gente conversou bastante sobre a carreira da Paula. Mas eu queria perguntar, Paula, acho que para começar, uh, qual foi o seu primeiro contato com um texto dramatúrgico, com essa ideia de, né, a gente já vai falar, né, da dramaturgia como um gênero dramatúrgico, mas eu acho que eu queria saber quando foi a primeira vez que você percebeu que a dramaturgia era alguma coisa assim mais especial do que não vou dizer para você, né, mais especial para você do que a prosa ou outro formato de outro gênero literário. Bom, boa noite, primeiro, obrigada, adoro sempre conversar com o Gustavo, esse instituto, né, que está se abrindo cada vez mais, com mais questões, mais cursos, mais ideias, é uma alegria na minha vida, e a gente está construindo junto essa parte de dramaturgia aqui, que é muito legal. Também boa noite para todo mundo que está vendo, bom dia ou boa manhã, né, porque depois vai ficar gravado também. Olha, na verdade, Gustavo, eu sempre gostei muito de teatro, né? Meu pai também era crítico literário, era crítico de teatro infantil, então a gente ia muito ao teatro, minha família é do teatro, por parte de avó, de mãe do circo, por parte de pai do teatro mesmo, né? Tem sobrenome meu aí, outra. Mas eu sempre li muito, desde pequena, desde criança eu sempre gostei muito de ler, desde os 9 anos eu falava que ia ser escritora, mas o teatro sempre me chamou muito, né? E só que daí, naquela época, muitos anos atrás, eu não conseguia, não tinha curso de dramaturgia, isso não existia. Então, você fazer curso de teatro era interpretação. Então, eu começava os cursos e saía. Começava e saía. Porque, assim, não é aquela. E aí é muito doido, porque eu adoro um palco. Eu adoro estar no palco, falar. Ó, tá aqui, por exemplo, né, se tem gente que tem pudor um pouco de falar em live e tal. Eu adoro um palco virtual, mas sendo eu, entendeu? Tendo o peso de ter que decorar um texto e falar, para mim aquilo era muito pesado. Então não era assim uma coisa boa, tipo aquele frisson que os atores têm. Para mim era quase. Eu ia morrer. E aí eu fiz um curso, isso é até engraçado de falar lá no Vento Forte, aqui em São Paulo, e aí eu fiz uma peça. Só que era tanto desespero que eu entrei no palco e aí, resumindo, eu cortei a peça inteira, entendeu? Os atores passavam falando coisas, eu não entendia. Esse cara não vai entrar, o outro. Eu fui, tipo, eu tinha tanto pavor, assim. Então, realmente, como atriz, minha carreira foi muito curta. Mas eu tinha essa questão com o teatro. Né? Então, eu estava sempre com as minhas amigas que faziam curso de teatro, as pessoas falavam, você também é atriz? Eu não, eu ficava lá, sabe? O pessoal do INDAC, o pessoal que trabalhava com o Marco Antônio Braz, enfim, minha amiga Joana Curvo, minha amiga Camila, enfim, a gente estava sempre no meio. E aí eu vi no jornal, era naquela época do jornal, uma notinha falando que tinha aberto uma vaga no núcleo de dramaturgia do CPT, Centro de Preparação, Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho. E daí eu estava escrevendo pequenos sketches já para as minhas amigas atrizes fazerem em festivais, assim, sabe, umas coisinhas curtas que tinha. E aí eu entrei no CPT do Antunes, fiquei 3 anos lá estudando dramaturgia. E daí eu juntei, então, meu amor pela literatura com meu amor pelo teatro. Foi um pouco isso. Eu amo. Eu lembro que
primeira peça que eu li, né, em vez de ver, eu acho que isso é uma coisa que eu queria discutir com você, que tá muito nessa relação, né, do que é drama, do que é teatro, do que é performance, então que a gente acaba pondo todos, né, na mesma categoria, mesmo que certos temas englobam outros, outras características de outros aspectos, mas eu queria perguntar um pouco para você, assim, que você acha que para a gente falar que algo é teatro, como a gente conhece, né, essa ideia da encenação, de ter um público, né, um ator, essa troca, e o drama, né, quando a gente fala de drama e quando a gente fala de teatro, como a gente pode distinguir os dois? Ou Drama, você se está falando tem uma, dramaturgia? Porque se tem uma o certa Gustavo distinção. está dando um delay aqui, eu não sei, tá congelando um pouco, não sei se é você ou se sou eu. Para mim, congela você. Deu muito, congelou muito? Não, mas aqui daí a fala fica um pouco assim, então vamos voltar, né? Eu estava te perguntando só, quando você está falando drama, você está falando dramaturgia, né? Eu acho que quando eu acho que muito, sim, dramaturgia, não sei se Diferença tem entre. essa diferença aí, daí cai acho que outra pergunta, né, que fica muito se drama é dramaturgia ou se tem essa distinção, hã, porque É que eu não entendi a pergunta mesmo. É que às vezes o Gustavo tem a questão com o inglês, né? Que nem uma coisa, então. Então eu não acho entendi que é muito uma bem a coisa que a pergunta. gente é uma coisa que a gente fala muito no na classe aqui de teatro, em inglês, né, essa diferença de drama, theater e performance, né, então, tipo, e a gente fala muito essa ideia do drama de ser essa coisa do teatro lido, né, da coisa na página, que é a dramaturgia, né, eu acho que na minha percepção. E eu gosto muito dessa ideia de que eu, pelo menos quando eu tô lendo as peças, eu acho que foi isso que me fez apaixonar, retomando para quando eu li minha primeira peça, que foi quando eu comprei uma antologia do Oscar Wilde, foi meu primeiro escritor, assim, que eu me apaixonei. Tava lendo a importância de ser Ernesto, né, a importância de ser prudente, não É sei ser como fiel. traduzem. É a importância de ser fiel em português. Tem várias, né, traduções, mas nenhuma acho que faz jus, né, para essa brincadeira do nome, acho que eles fazem. Mas eu lembro disso, de eu lendo até hoje e realmente vendo assim, nossa, eu não preciso ir no teatro quando eu tô realmente imaginando essas peças na minha cabeça. E às vezes eu pegava o roteiro e ficava. Minha mãe entrava no quarto e falava assim: Gustavo, você tá bem? Porque eu ficava fingindo que eu era, ou que eu tava, né, imaginando aquilo na nossa cabeça. Então eu gosto muito dessa ideia do teatro mental, né, que a gente acho que cria muitas vezes quando a gente tá lendo dramaturgia. Porque eu acho que tem essa diferença de ler dramaturgia e ver dramaturgia. Então eu não sei se tá aí essa coisa do teatro, do dramaturgia. Queria escutar um pouco de você. Falei demais. Imagina, é uma conversa, né? Então, é muito louco, assim, porque sempre que eu vou dar aula de dramaturgia, dou aula de dramaturgia há 18 anos. Sempre tem essa questão, porque as pessoas, eu acho que a gente não é um país que tem a tradição de ler dramaturgia, né? Então, quando fala de dramaturgia, eu lembro, assim, até de dar aula, dei aula em muitos lugares, né? Mas, por exemplo, sei lá, na Casa das Rosas, que eu dei durante muito tempo. Então, se abria, assim, tinha 40 pessoas. Aí eu falava, gente, aqui não é aula de teatro, nesse sentido que a gente conhece, é aula de texto, a gente não vai rolar no chão, não vai. Muita gente já saiu, umas 10 pelo menos, assim, porque tinha essa confusão um pouco de dramaturgia com a aula de teatro, né? Assim. Então, eu acho que, como eu sempre falo, assim, tem muitas possibilidades da dramaturgia existir, ser encarada, analisada e tal. Mas há de se lembrar que tem uma das possibilidades, que muitas vezes é deixada de lado pelo pessoal do teatro, né, e também das escolas de teatro, principalmente as faculdades de teatro, que a dramaturgia ela é um gênero literário. Então ela sofre, coitada, um problema por essa dupla determinação que ela tem, essa dupla natureza, que no teatro, na faculdade de teatro não estudam porque é literatura e na literatura não estudam porque é teatro. E aí ela fica numa espécie de limbo, né? Então, tem essa questão. Agora é isso, né? Eu sempre também falo para os alunos que quando a gente lê uma peça, a gente está vivenciando ali uma experiência estética completa. Você não fica assim, ai, olha, você está lendo Hamlet e fala, mas não está no palco, então não. É uma outra coisa, né? É como se o palco fosse o devir, o vir a ser da peça, né? Usando aí uns termos filosóficos. Eles são uma só e a mesma coisa, mas não a mesma coisa, né? Assim, então, o palco, ele tem. Eu brinco um pouco que a dramaturgia ela se projeta para fora, né? Ela é um gênero literário muito lacunar
e conciso, muito especial, né? E ele tem que ter esse respiro, né? Você pode, por exemplo, pegar um romance e encher ele de palavras, né? Você pode ser um Proust, né? 7 tomos Em Busca do Tempo Perdido, pode ser um Dostoiévski, Thomas Mann, né? Assim, um Saramago, que tem palavra. No teatro, você precisa lidar com a questão lacunar, tem que ter um respiro, né? Ali. Porque é um gênero muito conciso, né? Eu sempre falo, por mais que seja uma peça extensa, Hamlet, por exemplo, dizem que se você montar certo, né, de cabo a rabo, dá 9 horas, eu via dos 10 céus que eram 6, ainda assim é pouco tempo, né? O que são 6 horas, 9 horas na vida de alguém? Então, o dramaturgo ele tem esse rigor um pouco, né? Essa dureza de se lidar com esse gênero tão hermético, nesse sentido, tão exigente, digamos, né? E tão poético. Então, ele tem essa especificidade e é esse gênero que é muito lacunar, conciso, e tem né, ele é muito especial. E o palco, ele está ali, ele é esse respiro, né? Nesses respiros ali, o palco existe, ele está em potência. Porém, um dramaturgo que trabalha com a dramaturgia na acepção do gênero literário, porque tem outros dramaturgos que trabalham ali, né, na lida do palco, escrevendo em cima, né, ou em processo colaborativo para que aquilo vá para o palco, não tem essa dimensão do papel, que também é possível, e coisas maravilhosas são feitas assim. Mas pensando em quem trabalha, né, nessa dramaturgia, nesse universo do papel, né, é uma experiência estética completa, né, em si. Não precisa do palco para isso que você falou. A gente imagina, a gente vê, porque também a dramaturgia é um gênero literário muito imagético. Nesse sentido, ela é um pouco prima da poesia, né? Sim, e Trabalha se a com gente for muitas pensar imagens. exato. Se a gente for pensar na história do teatro, a gente tinha, não sei como fala em português, os closet dramas, os dramas de gabinete, que eram dramas feitos para ser lidos só, né, não para ser encenados. Que a gente tem o Peter Guy do Ibsen, né, então, e outras, né, o Sêneca, por exemplo, acho que escrevia muita tragédia para ser lida. Mas é muito interessante, acho que isso que você falou, dessa experiência completa, né, de não precisar de você estar, eu acho que a performance de você ler o texto dramático já é uma experiência estética completa, para mim pelo menos, né. E não, e eu acho que é muito interessante. Desculpa, fala. Eu acho que é isso, a dimensão que um pouco a gente não tem, de não ter essa vivência. Ele é peça chato. É claro que é um gênero diferente, então você não está acostumado, né? Meio como ler poesia. Quem não lê, mas é meio chato. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem coisas que vão ser chatas, tem coisas que não vão ser. Mas é adentrar um pouco esse universo, e isso que você falou, né? Eu acho que o mais bacana, assim, eu acho que também é bacana em todos os gêneros literários, mas a dramaturgia, lógico, mais ainda, ler em voz alta, né? E, inclusive, ler em voz alta ajuda você a entender melhor o texto. Tem uma questão de você ouvir sua própria voz. É muito legal. E uma coisa que pode parecer até coisa de louco, mas que eu faço, assim, por exemplo, eu faço uma cena, daí pega alguém para ler junto, sabe? Traz umas pessoas em casa para ler um texto, assim, não que vá montar ou que esteja ensaiando, mas, sabe, a gente dá um jantar em casa, vamos ler um texto aqui. Para É estudo muito mesmo, né. divertido. Sim, é diferente. É uma experiência estética diferente, né, acaba sendo, totalmente eu amo, eu sempre reúno meus amigos pra gente ler peça, e a gente fica à noite discutindo, brincando, a maioria são atores, né, então eles adoram fazer os monólogos. Hã, Os briefings, né? Como a gente fala no teatro, os briefings. mas eu acho que já que a gente tá falando disso, do elemento da dramaturgia, né, sendo um elemento e um gênero dramatúrgico, eu acho que é interessante a gente situar mais a dramaturgia como, né, esse gênero literário, que você tá falando, desculpa, eu falei gênero dramatúrgico, mas eu acho que a gente podia discutir um pouco mais profundamente quais que são esses elementos da dramaturgia que distinguem, né, a dramaturgia desses outros elementos literários que fazem a dramaturgia tão fascinante. Queria escutar um pouco de você, assim, acho que quais mecanismos, quais, dispositivos a gente tem na dramaturgia que faz, igual a gente tem na poesia, por exemplo, né, que faz dessa linguagem tão especial. Tudo que envolve dramaturgia, ela é muito polêmica, né? Eu já vejo, quando eu falo essas coisas, eu vejo o pessoal dos grupos, dos teatros de grupo me olhando, sabe? Assim,
o pessoal das performances, é o que eu digo, muitas formas possíveis de se encarar a dramaturgia. Eu acho, né, que né, se a gente falar tudo é dramaturgia qualquer coisa, dramaturgia qualquer coisa, dá para ser levada ao palco, eu acho que a gente perde um pouco essa dimensão maravilhosa da dramaturgia, né? Então, eu sempre pego 5 que eu chamo de ferramentas dramatúrgicas, né, que são, digamos, iniciais, que são, acho que, básicas para a gente pensar nesse gênero enquanto um gênero literário, né, com as suas especificidades. Ah, mas não tem isso nos outros gêneros? Tem, pode ter, mas na dramaturgia certamente tem, né? Assim, mas eu quero fazer um texto sem diálogo, por exemplo. Então, o diálogo vai estar lá por supressão, porque não tem jeito. Quando você vai ver uma peça, pode ser que esse paradigma se modifique, sei lá, nos próximos séculos, mas por enquanto é assim. Se você vai ver uma peça e não tem diálogo, você volta para casa e diz: Nossa, essa peça não tem. Fui ver uma peça que não tem diálogo. Então, ele está lá por supressão, ele está lá por negação. Então, eu sempre falo que tem a questão do conflito, da ação dramática, do diálogo, dos personagens e da rubrica. São, digamos, elementos básicos, são elementos iniciais, são elementos que, coordenados, digamos, né, eles determinam um pouco essa existência única da dramaturgia. E também aquilo que você falou no começo, né, que o básico, que o óbvio, que o simples, ele precisa ser falado mais vezes, até para a gente se lembrar um pouco, né, assim. Então, a dramaturgia é esse gênero literário, por isso que a gente, o curso que a gente faz aqui é literatura em ação, né? Então, ela é um gênero literário do movimento, né? Ela tem esse motor por dentro que vai fazendo com que as coisas, com que as ações transcorram, né? As ações dramáticas, não necessariamente físicas, né? O drama em grego é ação, né? Então acho que não deixa de ser essa um gênero baseado em ação, né? Acho que você cita esse livro no curso do David Ball, de frente para trás, não, agora eu Para esqueci o trás nome. e para frente. Para frente, para trás. Para frente, Para você trás e falou. para frente. Eu, como nome em português, eu sou horrível. E ele fala realmente dessa ideia da ação ser esse dominó, né? E eu acho muito interessante quando eu estava lendo, quando você estava comentando, principalmente sobre a ação dramática, essa ideia do movimento, né? Que a ação dramática acaba fazendo. Eu acho que eu queria entender um pouco mais o que você, assim, para quem está começando a escrever um texto e quem está pensando em ação dramática, você acha que esse é o primeiro elemento que alguém tem que pensar para escrever um texto? O que você acha que são a primeira, assim, vou sentar, tenho essa ideia de uma peça, o que eu preciso, assim, pôr no papel para organizar meu pensamento? Seria organizar essa ação dramática? Seria, não sei, construir os personagens? Antes eu queria contar um pouco, não sei, do seu processo de criação ou do que você aconselha os seus alunos normalmente. É muito, muito louco, né? Porque eu sempre falo dessa diferença entre fórmula e modelo, né? O Brecht trabalha muito com a ideia de modelo, né? Esse modelo, o Boal também gostava dessa palavra, porque modelo ele pode ser replicado, né? Então cada um vai criando um pouco o seu modelo. Tem algo ali, digamos, a gente está falando aqui, por exemplo, dessas 5 ferramentas constitutivas da dramaturgia, que serve de modelo, mas ele não é uma fórmula, entende? Porque não adianta, se você seguir direitinho, não é uma receita de bolo, né? Enfim, não necessariamente vai dar uma peça, nem uma peça, muito menos uma peça boa, né? Seja lá o que for uma peça boa. Então, não tem isso, né? Assim, o que eu sempre falo, e aí também é bacana falar que você falou, né, que a gente pensa nas pessoas que estão começando a escrever, não necessariamente também, assim, eu já tive pessoas de tudo que é jeito fazendo esse curso, porque a gente exercita um pouco essas ferramentas básicas da dramaturgia, repensa, conversa entre a gente, cria esse grupo que vai podendo refletir junto. Isso é potente para qualquer pessoa, né, que esteja começando, até já tem alguma familiaridade com a dramaturgia, até de leitura, né? E aí eu me arrisco a falar até mesmo de pessoas que escrevem, mas não escrevem dramaturgia. Né? Eu acho que tem muitos elementos dramatúrgicos, como assim os elementos da poesia e de outros, que podem, né, conversar entre os elementos literários. Eu acho que mesmo quem estuda escrita dramática tem muito da dramaturgia, né, pra gente, para conseguir a palavra está fugindo da minha cabeça, mas aplicar, Você né? falou, você falou também gênero dramatúrgico, mas você está falando de gênero literário, né? Quem estuda Isso, outros eu fico gêneros confundindo, literários, desculpa.
Quem estuda outros gêneros literários pode também vir, né, e começar a trabalhar com esse gênero maravilhoso que é a dramaturgia. Então, assim, o que eu digo? Eu sempre falo que tem essa questão da forma também, né? Então, a gente tem uma forma mais tradicional, digamos assim, que é a forma dramática, né? E a forma épica, em outros gêneros, mas basicamente a gente pode falar desses dois gêneros, né, da dramaturgia. E aí essa forma dramática muitas vezes é deixada meio de lado, sabe? É mais careta, mais tradicional. Um personagem fala, o outro repete, né? O outro responde, o outro fala, a gente está no ambiente, tem começo, meio e fim. Então, assim, eu sempre digo, tá bom, é careta, ótimo, maravilhoso, mas faz uma cena boa de dois personagens conversando com esse diálogo intersubjetivo, que é esse diálogo aqui, que a gente faz, ou seja, ele tem algumas características que é eu com a minha subjetividade falo, você com a sua subjetividade responde, e tem essa ideia de reversibilidade da linguagem, da comunicação, né? Ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Nem toda comunicação é assim, né? E nem toda peça é assim, mas enfim, eu sempre falo, vamos começar fazendo um exercício, espaço fechado, tempo fechado, ou seja, num espaço só, num tempo fechado, um diálogo de dois personagens, cada um com uma ideia de um assunto, por exemplo. Acho que esse é um bom exercício introdutório, as pessoas começarem a pôr em ação, em movimento, essa, digamos, essa estrutura, que é uma palavra que eu uso muito quando a gente fala em dramaturgia ou qualquer gênero, né? É uma estrutura. Normalmente a gente olha muito para o conteúdo, esquece que não existe conteúdo sem forma, nem forma sem conteúdo. Então ele é estruturado, né? Assim, é uma estrutura. Para começar a pensar e olhar e ver que você faz também isso, sabe? É muito potente também. Você fala, olha, escrevi uma cena. Né? Então eu acho que é um bom jeito de começar. Agora, como exercício, né? Agora, o que vai motivar as pessoas a escrever é um mistério, né? De cada um vai também descobrindo um pouco. Cada peça é uma, né? Então, tem peça que ficou uma imagem na minha cabeça recorrente, eu escrevi a partir de uma imagem. Às vezes é um assunto que vem de algum lugar que você pega e começa a escrever. E cada formato, enfim, também é diferente, né? Um do outro. Então, eu acho que um dos grandes mistérios e das grandes maravilhas aí de escrever é ir descobrindo um pouco como escrever, sobre o que escrever, de que jeito escrever. E isso nunca acaba. Você mesmo, sei lá, um Graciliano, um Jorge Amado, a gente não está falando de dramaturgos, né, mas autores que falavam, não lembro se foi Jorge Amado ou Graciliano, ou Guimarães, um deles falou que só escreveu um livro a vida inteira, né? Porque está sempre recorrendo ao mesmo assunto, né? Está dentro do universo deles, né? Ali muito próprio. E outras pessoas escrevem mil outras coisas, enfim. A pessoa vai achando, e eu achei isso das coisas mais bonitas, assim, que a gente pode acompanhar dentro desse trabalho, né? De estar junto com as pessoas escrevendo. Não, eu acho muito interessante essa ideia também, que acaba sendo acho que fica um pouco mais de lado, né, quando a gente tá falando da dramaturgia em geral, mas quando eu vendo o primeiro módulo do curso, eu gostei muito, principalmente das peças que você trouxe. Eu acho que é interessante falar que, né, que a gente tem muita leitura de peças dentro do curso e análise dessas peças. Eu acho que isso para mim foi incrível. E eu gostei muito do que a gente conversou sobre essa ideia de uma dramaturgia engajada. Nem sei se esse é o termo que eu posso usar, mas essa ideia da função social, né, que a dramaturgia pode ou teve e tem, né, dentro de certos aspectos. E eu lembro que você mencionando, eu não sei se eu tô fugindo ou relacionando duas coisas totalmente nada a ver, mas essa ideia dentro de um dos mecanismos de dramaturgia, dessa ideia da razão e da contra-razão, né? E acho que como a gente acaba pegando a dianoia, né, o pensamento, né, da peça e dos personagens a partir dessa razão e dessa contra-razão, e como isso acaba criando, né, um certo engajamento ou um distanciamento, né? Não sei, aí eu queria entender um pouco essa ideia sua de distanciamento, que eu acho que você menciona na aula bastante, né? Não sei se vem da ideia do Brecht, mas também essa ideia de distanciamento e essa, essa relação com a função social de uma peça. Tem muita coisa aí nessa. Mas eu acho que primeiro sim, ressaltar que no curso a gente lê bastante texto.
textos contemporâneos também, que muitas vezes não estão acessíveis, as pessoas não conhecem, né? Isso também eu gosto bastante de trazer textos contemporâneos de autores vivos, que estão aí, que a gente pode conversar, pode acompanhar a trajetória. Muitos estão trabalhando, né? Estão aí, a gente pode ir ao teatro vê-los, conversar com eles, enfim, ou ao vivo ou pela internet e tal. E a outra questão é que a dimensão, isso era uma coisa um pouco que o Boal também falava, né? Assim, a dimensão política do teatro, eu acho que tem alguns equívocos também, né? Como se, principalmente nesse momento que a gente vive, como se a questão fosse política diretamente, né? No sentido, tem que falar disso exatamente, né? Eu acho que essa função social do teatro, ela está posta. O próprio Boal dizia, né, que todo teatro é político, inclusive todo gesto é político. Brecht trabalha muito também com a ideia do gesto social, né? E aí, como é que você trabalha com isso dentro do teatro? Não necessariamente isso é exposto de maneira direta, né? Também pode ser, né? O próprio Brecht tinha as peças didáticas, que eram diretamente relacionadas ao fato de serem didáticas e trabalharem com temas sem aquilo que a gente fala um pouco na dramaturgia, sem serem encapados, né? Então, eles são diretos. E tudo bem também, né? Mas não necessariamente, entende? Assim, eu acho que tem uma dimensão da poesia, uma dimensão da narrativa. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer peças de relacionamento, minhas peças falam muito sobre amor, relações, mas, por exemplo, a minha última peça, que você já leu, né, Gustavo? Fala também da questão climática, de um jeito doido, né? De um jeito. Então, se aquela peça não é política, poxa, o mundo. Eu não vou falar o que a gente vai ver no palco. Mas o mundo se modifica de um jeito, né, por conta dessas questões climáticas, mas digamos que a peça é sobre amor, mas tem toda a questão do universo que está acontecendo ali, que a gente está vivendo, né, de uma maneira muito mais rápida, e que a peça traz isso de uma maneira maluca, poética. Então, eu acho que a dimensão política do teatro está posta, né, e acho que você não precisa ser direto. Isso também não quer dizer que você não possa ser direto. E tudo bem, tem trabalhos incríveis, né? Trabalhos de teatro político. A Companhia do Latão, por exemplo, que é do meu orientador de mestrado e doutorado, Sérgio, que é uma das companhias de teatro político mais importantes da cena no mundo, né? No momento. Que fazem um trabalho incrível, montam muito Brecht, montam os textos do Sérgio, que sempre refletem de maneira direta sobre questões. Não estou dizendo que não são elaboradas e que não são poéticas, porque Brecht, por exemplo, é um autor que adora narrativa, né? O Brecht nunca negou a narrativa, pelo contrário. Então, as pessoas acham que o Brecht não vai contar historinha. E cada vez ele vai contando mais, né? Até chegar no Galileu, que é uma peça de chorar de maravilhosa, e que tem uma narrativa. Ele vai cada vez, na verdade, ganhando mais na questão da narrativa. E aí você falou do distanciamento, né? Que é uma moto passando aqui, que é um termo que o Brecht usa muito, que a gente pode pensar nessa diferença entre teatro dramático e teatro épico, que o Brecht trabalha com a questão do distanciamento muito, né? Então o ator e a própria plateia vai lidar com aquela peça não com uma, digamos assim, uma catarse, né? Não colando naquela narrativa e nos personagens que estão ali, mas pelo contrário, se estranhando, né? Olhando para aquilo, afastando e tendo uma reflexão crítica a partir daquele material, né? Então eu me distancio. Por exemplo, a peça Um Homem é um Homem, o personagem chega e diz: hoje veremos a desmontagem de um homem, né? A montagem e desmontagem de um homem. Então tem um narrador que já enuncia. Você não vai ficar, sabe, meu Deus, eu sou esse narrador. Você vai falar, nossa, o que eu vou ver? Né? Então sua mente já vai trabalhar de outra forma. No teatro dramático, isso grosso modo aqui, né, gente? A ideia é que você vivencie, tem uma palavra bonita que o Boal usa, que é vicariamente. Eu falo que tem palavras que a gente só usa nas aulas de dramaturgia. Então, é uma vivência vicária, é uma vivência que eu vivo por meio de você, né? Então, eu vivo por meio daquele personagem. Ele vai estar no palco vivendo e eu vou estar sentindo como se eu estivesse vivendo. Então, eu me misturo, eu tenho uma vivência vicária, eu tenho uma vivência colada na vivência do personagem, né? E aí eu entendo o que ele está fazendo, eu vivencio aquilo de dentro, não me distancio daquilo, né? Ele me leva junto com ele. Então, são duas formas diversas de se pensar na própria experiência estética aí da peça,
mas eu não acho que uma seja melhor ou mais potente politicamente, ou esteticamente, ou teatralmente, dramaturgicamente do que a outra. Eu acho que a cada narrativa cabe achar a melhor forma de ser, de existir, né, de viver. E aí tanto vai poder ser gênero épico, gênero dramático, afastamento, enfim, chegar para o próximo. Eu acho que daí é você descobrindo qual a melhor maneira de você desenvolver a sua narrativa. E ela vai te mostrar. Se você aprender a soltar a mão, como a gente fala na dramaturgia, a narrativa te diz: vem por aqui, né? Vem por aqui. Não, isso não vai rolar. Né? Em toda aula, todo curso que eu dou, eu falo uma fala do Jorge Amado que eu adoro, eu sempre falo, que ele diz que ele estava lá escrevendo e de repente ele chama a Zélia, que é a Zélia Gattai, né, grande autora, que era a esposa dele, e fala: Zélia, vem cá, olha só o que esses meninos estão fazendo aqui, Zélia. Os meninos eram os personagens, né? Então pode parecer papo de maluco, é um pouco também, né? Porque quem cria não deixa de estar trabalhando sempre com uma dimensão do inconsciente que não é o consciente. O Antônio falava que a gente escreve com esse fundo do olho aqui. E ele dizia: olha, no fundo ele estava dizendo para ela: olha isso, né? Para onde está indo essa história que eu nem sei o que esses meninos estão fazendo aqui? E a graça da escrita é isso, você poder chegar nesse momento que você trabalha de forma não é inconsciente, no sentido, eu não sei o que estou fazendo, não é uma coisa que vai baixar em você, podia ser, né? Mas infelizmente não é. Mas você consegue acessar essas outras partes da sua mente, da sua forma de escrita, que normalmente você não tem acesso direto, né? Claro que o inconsciente ele trabalha o tempo inteiro, né? Tudo, esse né, a repetição de palavras, o esquecimento do Gustavo, tudo isso é o inconsciente em ação, né? Os nossos esquecimentos, nossas falhas trágicas, as nossas, tudo isso é o inconsciente, né? Mas a escrita vai acessar, e quanto mais você escreve, mais você consegue trabalhar e acessar essa dimensão extra, essa cabeça, né? Que é muito assim, certinha, né? Cartesiana. E aí você consegue acessar e trabalhar cada vez mais a escrita nesse outro âmbito. Né? Que da onde as coisas surgem, onde tem a graça, né? Porque às vezes eu escrevo um texto e falo: da onde veio esse nome? Eu nunca vi um nome desse. Eu nunca vi ninguém que tenha esse nome. Viu? Mas a gente não consegue, no nível consciente, deixar tudo na nossa cabeça. Você passa pela rua, você vê o prédio, mas tem a calçada, o cachorro que passou. Você está vendo com esse canto do olho, você está acessando outros, né, mecanismos. Mas você está vendo, de algum modo aquilo tá, mas ele vai sendo colocado em outro lugar da sua mente, senão a gente enlouqueceria, né? Se a gente guardasse tudo. Então é uma forma de acessar o inconsciente muito divertido e também que faz você se conhecer muito melhor. Eu acho que isso é muito interessante você falar, porque eu acho que, para mim, acho que. Não, acabou sendo um problema quando eu comecei a tentar, né, me institucionalizar ou profissionalizar dentro do teatro. Eu tinha muita ideia, eu tinha querendo escrever muita coisa aí. Quando eu comecei a realmente tentar sentar, aquilo foi embora. E eu acho que eu fiquei numa época da minha vida que eu não tinha ideia, que eu ficava realmente achando que eu tava, né, assim, cabeça branca, papel branco, e nunca conseguiria achar uma caneta que riscasse aquele papel. E eu acho que é muito legal que você está falando aí, né? Como certos elementos narrativos, né, que a gente traz para a gente escrever um texto dramático é muito importante. Acho que ficou mudo, Gustavo. Você apertou o mute aí. Bom, enquanto o Gustavo está vendo ali, ele estava falando aqui da questão de buscar escrever e como se motivar, né, a sair daquela página em branco. Né? Essa é a grande questão, na verdade. Né? Acho que agora desmutou. Voltou, eu apertei, mas eu nem sabia onde. Teatro ao vivo. É isso que eu gosto dessas conversas abertas, porque é bem, né, relaxado, né? Nem para realmente. Não gosto que seja aquelas coisas entrevista. Mas, não, então, continuando um pouco, eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu não tava conseguindo achar da onde eu contar a história. E tem muito, acho que isso é meio que acaba sendo um clichê, né?
escreva o que você sabe. Mas eu acho que tem outras formas de você achar, né, temas, eu não sei como denominar isso, mas eu acho que certos aspectos para explorar dentro do campo dramatúrgico. Então, eu não sei, eu fiz uma aula na graduação que era dramaturgia física, que a gente criava texto a partir do movimento, e antes de sentar, né, no papel. Eu queria escutar um pouco de você, se você tem, ou quando você está criando uma peça, se vem muito de você mesmo, né, dessas suas angústias, essas suas, vamos dizer assim, frustrações com o mundo e o que você precisa vomitar, né? Eu acho que a escrita é muito um vômito do escritor também, mas eu queria saber um pouco da onde você e outras pessoas podem pegar inspirações, né, para começar um texto. Fora, né, de adaptar algum livro ou um filme, né, claro. Eu acho que a grande questão da vida da gente que escreve é a busca do que escrever, né? Eu acho que tem, de novo, o meu orientador, o Sérgio, porque aprendi muito com ele sempre, ele fala que o que um primeiro, o Luiz Alberto de Abreu, que é outro grande dramaturgo com quem eu tive aulas também, ele diz assim, ele falava que o que um dramaturgo faz? Ele não é um fazedor de diálogo, a gente já falou, inclusive, que tem peças que não tem diálogo, né? Um dramaturgo, ele organiza a ação, então ele organiza aquela peça, né? Ele vai organizar aquilo de uma forma que só ele vai fazer, é isso que o dramaturgo faz, né? Ele organiza a ação. E o Sérgio fala que ser dramaturgo, ter esse olhar dramatúrgico para a vida é um estado, né? Então você anda na rua, você vai olhar aquela coisinha que está ali, sabe? Aquela cena que está se passando do outro lado da rua ali entre a moça que está ali conversando, e aquele casal está brigando. Já fico olhando para o casal, sabe? Ou um exemplo que veio ontem na aula, que eu estava dando, estou dando umas aulas também na pós-graduação do Célio Helena, que eu dou já há muitos anos, e aí eu falei do olhar, né, que eu fui numa quadra, estava vendo uma escola lá para o meu filho e tal, e aí tem aquelas redes que ficam em cima da quadra, sabe? E eu olhei, tinha uma bola ali. Aí eu fiquei pensando, gente, aquela bola ali, que história que tem, né? O que foi? O menino jogou a bola lá em cima, a bola era dele, ele nunca mais veio buscar, as pessoas disseram, deixa a bola aí, será que ela tá aí há anos? Como é que foi isso, né? Assim, enfim, ninguém nunca mais viu essa bola, será que chutaram e ninguém olhou para cima dela? Enfim, olhar aquela bola ali em cima que ninguém tá vendo, as pessoas estão olhando a quadra. O dramaturgo ele vai ali e aquela bola vai ser um universo de referências para ele criar 65 possibilidades de história, né? Principalmente os namorados, maridos, eles sofrem um pouco, né? Tive uma DR aí com ex um dia desses, ele falou para mim, não é. E acho que perdemos a Paula por um tempinho. Bem no momento dramático. Enquanto eu vejo o que aconteceu aqui, eu acho que é muito interessante o que a Paula tá falando aqui, né? Dessa ideia da inspiração. Eu principalmente quando eu saio do teatro, eu vejo o mundo de uma forma. Parece um pouco, né, ridículo e clichê falar desse jeito, mas eu vejo o mundo de uma forma bem diferente. Eu falo isso muito para meus alunos, que quando eu saio do teatro eu realmente vejo tudo como um cenário, assim, parece que tudo vira, né, algo cênico e eu acabo me interagindo com esse mundo, igual a Paula estava falando, de um jeito muito mais dramatúrgico, de um jeito muito mais teatral. Eu lembro até hoje dessa. Aí acabou virando uma peça que acabou virando meu TCC, que eu dirigi e escrevi, que chama Low Tide, né, Maré Baixa, que a inspiração literalmente minha foi quando eu estava voltando, umas 10h30, chegando no meu apartamento. Eu vi uma janela aberta, assim, era a única janela acesa em um prédio super chique, que estava em construção ainda, e tinha um casal que tinha mudado para lá. E era aquele apartamento vazio,
e eles vivendo lá, e eu consegui observar, né, com esse voyeurismo que tinha dentro da rua, porque eles estavam no primeiro andar, e sem cortina nenhuma, e aquilo deu, né, o start para o meu TCC, que foi a minha graduação, que eu acabei dirigindo e fazendo dramaturgia. Mas eu acho que agora a Paula tá de volta, e eu vou deixar ela continuar. Quando ela estava falando do marido dela, a gente acabou perdendo ela quando ela estava bem na posição dramática, e você ia começar a falar do seu marido, Paula, ou alguma Pô, anedota. eu acho que eu caí porque eu não tenho marido, não. Ex-marido, então escutamos. Ai, então, coisa. Não, eu falei que eu tive uma conversa com um ex-namorado, na verdade, uma vez, Ah, namorado, que veio isso, assim, tipo, não, aconteceu isso. Não, não aconteceu isso, vai escrever suas peças, não vem criar peça em cima das histórias da minha vida, isso um pouco. É que a gente pior é que a minha família fala assim, Gustavo, eu acho que você escreve muito da gente, né? E me perguntam, é para ir ver? Vão me magoar? Que eu escrevi já uma peça sobre a minha relação com meus pais, e era uma peça que eram 3 monólogos, e a gente falando com os nossos terapeutas. E essa ideia de que o terapeuta escuta o lado só da pessoa, né? E você acaba passando para o terapeuta essa perspectiva do personagem que você constrói da pessoa, né? E eu acabei brincando com essa ideia de que a gente não escutava a resposta do terapeuta, né? Mas ainda dava para entender essa dramaturgia, essa troca, né? E nunca mais fiz, e foi uma discussão bem grande dentro da família. Claro que foi muita coisa dramatizada. Eu gosto muito de um professor que falava assim: vamos pegar a vida e dramatizar ela o suficiente para ela ficar interessante para alguém querer ver, né? Porque eu acho que nem toda a vida a pessoa quer sentar e ficar vendo, né? Eu estudando por 4 horas. Tem que ter, acho que o que você falou, né? O conflito. Que eu acho que seria legal você falar um pouco também dessa ideia do conflito. Que eu acho que é a base de muita qualquer narrativa, né? Eu me arrisco a falar. na verdade, primeiro eu falar dessa questão aí da vida, né? O Diallo, eu sei que não tá, agora não pode falar o Diallo, mas eu falo, eu amo. Vocês podem falar isso, mas enfim, um grande, grande cineasta, né? E aí tem um filme dele que chama Desconstruindo Harry, que é ótimo, né? Que cada livro que ele publica, ele se separa, tem uma separação, as pessoas deixam ele perde todos os amigos. Aí tem uma hora que ele pega um elevador e vai para o inferno, fala direto com o diabo, porque é só o diabo que vai poder ouvir ele, assim, né? Então, essa questão um pouco, né? E aí, quanto a isso da vida, acho que tem uma coisa muito legal, uma fala também do Peter Brook, que ele diz que a diferença entre a vida e a arte é que a arte tem que ser verossímil, mas a vida não é. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente que escreve fala: se eu puser isso numa peça, se eu escrever uma cena, ninguém vai acreditar, não é verossímil, né? Porque as coisas acontecem do jeito mais doido na vida, assim, são coisas, né? Parece aquela pessoa exatamente naquele lugar, no momento que você está saindo, você fala: meu Deus, não é possível, falei de você agora, desaparece, assim. Aí você põe isso numa peça, então tem diferença, né? Assim, eu dava um curso na Casa das Rosas com a Ana Roxo, ela tem agora, ela tem o Mundo Segundo Ana Roxo no Instagram e tal, acho que é uma coisa grande lá que ela faz na internet, mas ela é ainda, né, do teatro, vai ser sempre. Mas a gente dava uma aula, ela dava parte de a interpretação e eu de dramaturgia. E quando a gente ia analisar escrita e tal, a Ana falava: isso aí é aquele aluno, aconteceu com a minha tia. Porque você fala: essa cena, a gente podia trabalhar. Não, mas isso aconteceu com a minha tia, né? E aí a vida não é verossímil. Você trazer isso para a dramaturgia, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar dramaturgicamente, ou seja, dar verossimilhança. Então, não é pegar um fato da vida, pôr no papel e aquilo vira dramaturgia. Né? Infelizmente, não é tão simples assim. E ela tem algumas exigências, né? E aí, você está falando da questão do conflito. Claro, tem formas de teatro, sei lá, teatro no japonês, que eu nunca estudei, mas dizem, por exemplo, que é um teatro que não tem na base o conflito. Como a gente não está falando de teatro no japonês, nem eu poderia falar, porque não estudei, a base da dramaturgia é o conflito, né? Mas conflito, ele não é isso também que essa palavra pode designar para a gente algo como briga, né? Como necessariamente grandes tensões e tal, né? A gente tem, por exemplo, Chekhov, que é um autor russo, que trabalha muito com o grande conflito que é
o não acontecer nada, né? Ou não conseguir fazer nada. Né? Ele retrata principalmente uma classe ali dos burgueses russos na virada do século XIX para o XX, que não conseguiam fazer nada, né? Estavam ali imersos naquela vida cotidiana tacanha, né? Que vai, na verdade, ensejar toda a Revolução Russa e tudo que vem ali pela frente, né? Mas é algo muito atual, né? Que, na verdade, por exemplo, três irmãs, elas passam a peça inteira querendo ir para Moscou. Elas já moraram em Moscou, estão morando em um outro lugar e ficam, vamos para Moscou. Começa a peça com elas falando para Moscou, passa 10 anos com elas falando, vamos para Moscou. Então, um grande conflito que todo mundo tem, por exemplo, é a procrastinação, né? O não fazer nada, por exemplo. Então, esse é um grande, grande conflito. Então, não necessariamente o conflito é algo que vai, né, ensejar uma guerra. Falando em guerra, nós estamos aí passando por 2 terríveis guerras nesse momento. Não é exatamente isso. Pode ser o conflito de não fazer, de não conseguir, por exemplo, fazer nada. Isso já é um grande conflito dramático, né? Ele tem uma potência humana muito grande, todo mundo passa por isso todo dia, né? Na verdade, você tem alguma coisa que você não fez, que não realizou, que você queria, que amanhã e depois. Então, o conflito ele é a base um pouco da dramaturgia, e ele vai gerar ação dramática, vai gerar conflito, vai gerar ação dramática, enfim, vai levando aí essa história para frente, pensando que para frente dessa história pode ser para trás, pode ser para o lado, pode ser em flashback, pode ser, né, começar pelo fim, para o começo, não importa muito isso, né? Vai importar que essa ação aconteça por meio, essa ação dramática, aconteça por meio desse conflito, né, que vai ensejar aí, digamos, essa peça, essa dramaturgia. Acho que é um pouco isso. E aí tem 1000 possibilidades da gente ver esse desenvolvimento de conflito dentro das peças que a gente lê. Né? É um pouco isso. É muito bacana. E eu acho que eu queria perguntar para você, que para mim até acho que é uma dúvida que eu sempre tive, para quem está começando, ou nem para quem está começando, quais que vocês acham, qual autores, dramaturgos brasileiros você acha que é indispensável alguém que está interessado em dramaturgia ler? Né, tirando os cânones, né, que a gente já conhece, mas é óbvio que sem deixar de mencionar o grande Nelson, tudo, mas eu queria escutar de você um pouco. Quais são, na sua opinião, né, os maiores dramaturgos do Brasil? Graças a Deus eu não tenho esse papel, porque eu não sou crítica, né, não faço cânone, e eu também sou. É engraçado isso, né? Mas tem uma questão aí dessa coisa indispensável, tem que, né? Eu acho que mais legal, eu acho que talvez muita gente que faça os cânones ou os críticos, sei lá, não gosta, acho que não sei se gostam de ler, porque quem realmente gosta de ler tem uma certa trajetória meio torta, sabe? Você vai pegando coisas, você gosta às vezes de coisas, né, que não são aquelas que são, tem que ser lidas, você gosta de coisas diferentes. Então, eu acho que o mais legal é você também ir descobrindo um pouco esse seu gosto. Né? Agora, infelizmente, dramaturgia é algo que também não é tão publicada, né? Ainda que estejamos num momento muito bom, eu acho que com editoras que estão editando, a gente falou disso até na nossa outra conversa, muita coisa não é publicada, né? Então não é tão fácil você ir descobrindo um gosto seu, como é, por exemplo, nos romances e tal. Mas eu acho que a gente tem uma dramaturgia contemporânea pulsante brasileira. Eu acho que devia ter mais espaço para que mais pessoas apareçam, porque o que acontece é que a cada geração, 3, 4, 5, vai até 10, quando muito, muitos dramaturgos, né, aparecem, ganham todos os prêmios e tal, mas tem muito mais gente, né? É muito difícil fazer peça, principalmente para quem não fez faculdade de teatro, como eu, tantas outras pessoas. Você não tem um grupo, como eu não tenho, e aí fica sempre complexo, tem que ir atrás de edital, tá. Então, acho que falta um espaço maior. Mas a gente tem, você falou do Nelson Rodrigues, do Marcos, que às vezes são mais conhecidos. A gente tem também mulheres muito importantes da década de 60, principalmente da década de 60 para frente. Anteriormente tem um monte, né, de mulheres que estão ainda para serem trazidas ao seu papel importante que elas têm. Mas, por exemplo, Consuelo de Castro, Maria Adelaide Amaral, Leila Assunção, são mulheres da década de 60 e 70, né, têm um papel importante no teatro político, principalmente ali na época da ditadura, pré-ditadura, pós-ditadura.
trazem à tona várias questões femininas, feministas, enfim. Hoje a gente tem, né, desde a década de 80 para cá, por exemplo, o que eu sempre falo, que além de tudo também é meu amigo, mas é o Mário Bortolotto, que tem um papel também que a gente falou da outra vez, de também ter um teatro, de estar acessível, de estar aí, né, de publicar, de estar lá no teatro dele toda vez, você vai lá, você vai dar de cara com ele, você pode sentar e conversar com ele, né? Acho que isso é importante também, né, que as pessoas estão vivas e ativas escrevendo. Isso é bom poder vê-los, né? Assim, eu acho que já é um clássico contemporâneo nosso é o Bosco Brasil, tem peças incríveis, mas a que eu sempre falo que é maravilhosa, que é o Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que eu acho que é um grande clássico, né? Aliás, vai ser a nossa primeira conversa dramatúrgica que a gente vai ter aqui no YouTube, né? Daqui 2 semanas. A gente vai começar, eu e a Paula, a ter de 15 em 15 dias. A gente vai falar sempre sobre uma peça e vai fazer essas conversas dramatúrgicas. Eu acho que você mencionou, eu já queria dar um pluguinho aí da que tá por vir. Mas desculpa te interromper. Imagina. Tem a Silvia Gomes, que é uma maravilhosa, que acabou de lançar um livro. Tem os estrangeiros, por exemplo, eu amo a Carol Church. Acho que assim fala, esse Carol. Carol Church, Maravilhosa. britânica, eu amo. Eu adoro. Eu adoro principalmente como ela mexe com o colonialismo britânico, né? Como ela toca muito nesse ponto também, algumas peças dela. E como ela tem eu acho que o que eu gosto, no fundo, desses contemporâneos é a forma, ou enfim, qualquer autor, é a forma única que eles têm de olhar para o mundo, né? Então, quando você acha ali um jeitinho, por exemplo, da Carrie, que ela é muito doida, você acha um jeito, né, que aquela pessoa tem de olhar para o universo. Mas são muitos autores contemporâneos, né? Tem, por exemplo, o Johnny Salaberg, que eu amo, o texto dele, que é o Buraquinhos, que é um menino negro, preto, desculpa, da periferia, e que aqui da Zona Sul de São Paulo, se não me engano. Como chama esqueci o nome dele, o Rafael, esqueci o sobrenome dele. Enfim, tem uma galera aí muito, muito, muito potente, muito boa. Jovem, e muito jovens, assim, acho que o Johnny tem 20 e poucos anos, esse texto dele já é um texto, assim, inescapável para falar de teatro contemporâneo brasileiro, né, o Buraquinhos. Então, tem muita gente boa. Tenho visto bastante publicado, que eu não vejo muito, né, peças publicadas no Brasil não sei a sua opinião, não precisa dar, né, mas tem bastante peças publicadas sobre do Jobilac, né, que não sei, é um escritor contemporâneo, tá vivo ainda, né. Jovem. Eu vejo jovem, né, eu vi também, e muita peça Boa, publicada. é boa. Muita, eu comprei algumas peças para me situar, porque infelizmente, né, eu tenho essa ignorância dentro da dramaturgia brasileira, por ter estudado muito Mas tempo não fora. é muita gente que lê, principalmente contemporâneo, né? Assim, mas é isso que você falou. Acho que um bom jeito de entrar é procurar essas editoras. A Cobogó, que está lançando agora vários textos dramatúrgicos, a Patuá, que tem textos dramatúrgicos, a editora, eu falei já da outra vez até, né? Estou me repetindo um pouco, mas enfim, né? A Reformatório, que está começando a publicar dramaturgia agora, né? A Giostre, que é uma que publicou muita dramaturgia. Enfim, tem uma galera aí sendo publicada, então dá para ir atrás também das editoras para conhecer as pessoas, né? Sim, sim. E aí, acho que para a gente terminar, uma coisa que eu acho que você vai ficar um pouquinho brava de eu perguntar para você, mas é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Eu acho que eu até acabei perguntando na outra live, mas a gente acabou ficando um pouco superficial, mas é uma coisa que estava quando eu comecei a dar aula aqui no Brasil e tem que traduzir essas coisas, é essa coisa do dramaturg e do playwright em inglês, né? E quando a gente vai pôr isso em português, porque você traduz playwright é dramaturgo, você traduz dramaturg é dramaturgo. E aí eu acabei pesquisando e achei nesses dois termos, o dramaturgismo e a dramaturgia. Eu não sei se você pode falar um pouco dessa diferença, que eu acho que o dramaturgismo tá vindo muito aí, na minha opinião, tá crescendo muito, e eu acho que é muito importante para certos textos, né, ter o dramaturgista dentro do processo criativo e do processo de montagem, pelos benefícios que ele traz, né, que não são relacionados diretamente com o trabalho do dramaturgo, né, que a gente chama do escritor mesmo, né?
É, talvez, eu acho que talvez eu seja um pouco careta, talvez. Eu não sei muito o que é isso, assim. E acho que também não é novo, viu, Gustavo? Acho que é algo que já se fala há bastante tempo, né? Dessa questão. Chamavam preparador de elenco, né? Acho que teve vários nomes. Mas acho que o dramaturgista é esse que vai trabalhar também com texto, na verdade, né? Com Assim, que vai. contexto, tudo também, É, né? aí tem o dramaturgista, o dramaturgismo, a dramaturgia da luz, a dramaturgia do corpo, a dramaturgia não sei o quê. Enfim, eu acho que tem essas questões todas aí que eu acho que, no fundo, é dar nomes bonitos para coisas que, na verdade, são as mesmas, né? Então, você vai ter alguém que vai te ajudar a escrever o texto, ou que vai estar lá trabalhando um pouco com você em cima desse texto, ou que vai ser alguém do elenco que vai também trabalhar em cima disso, né? Dar algumas ideias, sugestões e tal. Então, você pode ir criando termos para isso, mas eu acho que, no fundo, né? Por exemplo, o estudo Arena, na década de 50, né? Até 70, o Teatro Arena em São Paulo, né? Eles faziam montagem de peça e ali todo mundo vai trabalhando em cima um pouco daquilo, né? Assim, o próprio Vianin, ele fala que o Chapetuba teve 7 versões, Chapetuba Futebol Clube, né? Ele falou que ele estava ali anotando coisa em cima da coxa ali, com o papel na mão, e aí, né, por exemplo, Black Tie, o Zé Renato fala, o Guarnieri, de Michel Guarnieri, trouxe o texto, o Zé Renato olhou e falou, olha, esse título é horrível, o título era Uma Cruz Lá no Alto, porque na peça, ele chama assim, tá? É o Guarnieri que chama década de 50, ele fala de favela, né? Hoje a gente não usa muito esse termo, mas ele usa. E aí ele fala que toda favela tem um personagem que fala, toda favela tem uma cruz lá no alto. E a peça chamava, e aí o Zé Renato falou: esse título é horrível. E aí dentro da peça tem um samba que chama, eles não usam os black ties. E aí o Guarnieri puxou. Então, assim, eu acho que essa ideia desse dramaturgista que trabalha junto, que está ali, é muito bacana. Eu acho que como ideia, como elemento, né, que pode ajudar no desenvolvimento desse texto. Acho que isso também sempre existiu, que agora coloca um pouco um nome aí diferente e tal, como se fosse algo novo. Não acho que necessariamente novo, né? Mas eu acho que Sim. o quanto for importante para aquela montagem, que exista mais pessoas trabalhando o texto, ali também no calor da hora, do palco, né? Porque essa questão também de levar para o palco tem aí digamos, né, um trânsito entre o papel e o palco, né? Você não joga a peça direto, você vai trabalhar. E aí tem coisas que vão funcionar, outras não. Como é que você retrabalha isso? Às vezes você não tem o dramaturgo ali disponível, mas muitas vezes ele poderia estar disponível, mas as pessoas têm um pouco de medo, o dono do texto, né? Mas daí talvez seja esse dramaturgista que vai poder fazer, digamos, né, esse trânsito entre o papel e o palco. Então, eu acho, na verdade, sempre positivo, né? Assim, esse olhar para o texto, trabalhar o texto, transformar a melhor maneira de ir para o palco, se for digamos, a necessidade que aquele processo tem. Mas muitos autores também. Eu não falei da Michelle, minha amiga querida, que é uma grande dramaturga também, Michelle Ferreira. Eu lembrei da Michelle, que eu fiz uma live com ela e falei: se as pessoas querem modificar texto seu, ela fala assim: como assim modificar? Não sei, o diretor. Bom, então a pessoa monta outro texto, ou faz o texto dela, eu escrevi o texto é esse. Então tem isso também, sabe, Gustavo? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo qual é o seu grau de disponibilidade, por exemplo, para ter um dramaturgista estar trabalhando no seu texto. Tem gente que não topa muito isso, né? Então, eu acho que depende muito do processo, mas de qualquer modo, o texto teatral é a dramaturgia, quem escreve é o dramaturgo, e como isso vai passar para o palco, de que jeito que isso vai ser trabalhado, acho que vai depender muito de cada processo, né? E também do que cada dramaturgo está a fim de passar ou não, porque quem escreveu o texto foi ele, né? Acho que é bom sempre a gente pontuar essa questão. Pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem esse ditado, né, que no teatro quem tem a última palavra é o escritor, mas no cinema, né, é muito mais o diretor. Mas a gente tem até essa ética dentro do nosso trabalho na escola e em outras produções, principalmente off-Broadway, que é sempre a palavra final, principalmente para casting, né, para finalização de elenco, é o escritor. Né? Eu acho que eles que o diretor acaba acho que o papel do diretor tá mudando bastante. Eu acho que você também, como diretor e dramaturga, entende muito bem isso.
antes de terminar, eu queria entender um pouco, assim, o que você está propondo para esse segundo módulo do curso, que já complementando o módulo 1, e o que a gente pode esperar, o que os alunos podem esperar quando eles se inscreverem para essas 4 aulas. Então, a gente acha que tem essa proposição, né? Literatura em ação, é entender e trabalhar esse jeito de pensar a dramaturgia, que é a dramaturgia enquanto um gênero literário, trabalhar com as peças no papel, e pensar, e na verdade buscar, né, assim, essas especificidades desse gênero, como é que ele existe, né, o que tem de específico, como é que a gente olha para ele. No primeiro módulo, a gente leu algumas peças, fez alguns exercícios, claro que os alunos vão cada vez ficando mais à vontade para trazer seus exercícios, e eu acho que daí é legal a gente estar indo para o módulo 2. Legal também dizer que quem não viu o primeiro não tem problema, porque as aulas gravadas vão estar disponibilizadas, então todo mundo consegue ali estar no mesmo passo, né, do curso. A gente vai continuar fazendo isso, que eu acho que é um tripé super bacana, que não se esgota nunca. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, que é ler peça e analisar, criando cada vez mais um universo teórico, retórico, para entender essa dimensão do texto dramatúrgico. Então, são textos teóricos, textos dramatúrgicos, ou ler peça, não tem outro jeito, e fazer exercícios. Sempre lembrando que, para quem assusta, ai meu Deus, vou ter que escrever, não necessariamente se assuste. Se você não quiser escrever também, você pode vir, mas eu garanto que em algum momento você vai querer escrever, né? Porque passa a ser, na verdade, isso, né? Um desafio bacana que você ouve, e a ideia é a gente poder fazer esse grupo, né? De pessoas que vão trazendo seus textos, a gente lê na hora ali, e as pessoas discutem, e a gente vai criando esse universo referencial. Acho que isso é o mais legal, bacana dos cursos também, né? Criar esse universo ali, né? De pessoas que estão ali para fazer a mesma coisa. Então é isso, textos que a gente vai ler de dramaturgia, que normalmente não estão disponíveis aí, né? Textos teóricos e exercícios práticos. E antes de terminar, eu queria dar uma lidinha, rapidinho, pode ser? Porque eu acho também que a dramaturgia é legal porque a gente pode trazer diversas referências, não necessariamente só de textos teóricos de dramaturgia. Esse que eu vou ler é um filósofo, e filosofia, psicanálise, tem muito a ver com dramaturgia. Cadê? Esse aqui é Bom Dia Angústia, do André Comte Sponville. E ele vai falar assim, ó, queria terminar com isso. Nos nossos dias, por certo, o telefone poderia superar o obstáculo da distância, ou supera de fato, transmitindo a fala através dos países ou dos continentes. Continuamos, porém, a escrever-nos, não somente por economia. Várias pessoas mesmo, sou uma delas, preferem antes receber uma carta a um telefonema. Acho que a gente está falando de uma época, né? Acho que hoje tem essa questão da gente escrever o WhatsApp e tal, né? Do que falar no telefone. Né? Por que razão? Porque o telefone é um inoportuno, indiscreto, tagarela. Também, sobretudo, porque há certas coisas que não podem ser ditas, ou mal, que apenas a escrita. Não, desculpa. Também, sobretudo, porque há certas coisas que não podem ser ditas, ou mal, que apenas a escrita pode levar. A escrita nasce da impossibilidade da fala, de sua dificuldade, de seus limites, de seu fracasso. Disso que não se pode dizer, ou que não se ousa, ou que não se sabe. Esse impossível que trazemos em nós, esse impossível que é nós. Há as cartas que substituem a fala, como um substituto mesmo. Depois, aquelas que ultrapassam, que com isso tocam no silêncio. Estas nada substituem e são insubstituíveis. O que não se pode falar, há que escrevê-lo. Essa é uma citação super bonita que acho que tem muito a ver com dramaturgia, né? Então, e aí a dramaturgia faz essa mágica de escrever aquilo que não pode ser dito e depois ainda fazer com que seja dito. Não, muito obrigado, Paula, demais. Então a gente termina a live de hoje, nossa conversa aberta de hoje. Lembrando de vocês que até domingo, dia 12, a gente está com 20% de desconto para o curso. Então é só usar o código aqui que está aparecendo, o código Periactus20 no Simpla. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Paula. Obrigado, gente, que estava aqui com a gente. E até mais. Tchau, gente. Até.